De onde nós viemos? Essa pergunta intriga a humanidade há mais tempo do que você imagina. Dentre as muitas especulações sobre o assunto, uma coisa é clara. Se observarmos a natureza e o mundo ao nosso redor, percebemos a complexidade das coisas. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, tudo sugere a necessidade de um ser extremamente poderoso que criou tudo o que existe. A Bíblia apresenta um Deus assim. Mas aí surge a pergunta: se Deus criou tudo o que existe, quem criou Deus? Ok, na verdade essa pergunta é um paradoxo infinito. E sempre que eu fizer ela, eu vou ter que fazer um outro igualzinho em seguida. Veja só, se Deus criou tudo que existe, quem criou Deus? E se alguma coisa criou Deus, quem criou esse algo que criou Deus? E o que criou o algo que criou o algo que criou Deus? E por aí vai, é um paradoxo sem fim. Como vimos, é mais lógico supor que algo criou tudo o que existe. Mas para isso, esse algo precisa ser eterno, consciente, onipotente e onipresente. É a mesma linha de raciocínio que o Rodrigo Silva usou uma vez num podcast. Agora, será que o mesmo Deus que a Bíblia descreve apresenta essas características? Em primeiro lugar, precisamos entender quem Deus é. No Evangelho de João, o apóstolo faz a seguinte descrição sobre Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o interessante é que se formos lá em Êxodo 3, verso 14, encontramos a base que reforça essa afirmação. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. O eu sou é absoluto. O próprio Jesus refere-se a si mesmo como eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ainda em João, vemos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e que, sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas como Deus criou todas as coisas? No livro de Gênesis, encontramos o relato da criação. A todo momento lemos a frase: e disse Deus, haja e houve. Simples assim? Isso mesmo, simples assim. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. A palavra de Deus define a realidade. Isso é onipotência. Deus também é onisciente e onipresente, e podemos ver essas características lá em Salmos 139. O legal é que no verso 6 o salmista ainda diz que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado que eu não posso atingir. A todo momento, a Bíblia coloca Deus como um soberano supremo, de poder e sabedoria infinitos. Mas isso não torna um ser distante? É aí que você se engana. Desde o princípio, lá na criação, Deus sempre quis se parecer conosco. Fomos criados à sua imagem. Deus quis se parecer conosco para gerar um laço de empatia, de proximidade. Já imaginou se Deus fosse algo incompreensível? Seria impossível de nos conectarmos com Ele. Ao longo da história da humanidade, vemos Deus o tempo inteiro querendo habitar no meio do seu povo.
Foi assim com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Foi assim com Abraão, Moisés no deserto, Davi e até Salomão, com o Templo de Salomão, o famoso Templo de Salomão. Mas o momento em que Deus esteve mais próximo da humanidade foi quando Jesus veio ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vamos deixar para falar da Trindade em um vídeo separado. O mesmo Deus que é soberano do universo se entregou para morrer em nosso lugar. Não existe prova de amor maior do que essa. A Bíblia fala que Deus é amor. Mas o que isso significa na prática? Talvez o texto da Bíblia que maior exemplifique esse amor seja de Gênesis 18, versos 22 até o 33. Lá encontramos a história da destruição de Sodoma e Gomorra e sobre como Abraão intercedeu para Deus pelo justo daquela cidade. Deus, se houver 50 justos naquela cidade, Deus disse, eu ainda, por amor dos justos, eu não vou destruir a cidade. E se houver ali 45, Deus também fala, por amor dos 45, não vou destruir a cidade. Por amor dos 40, dos 30, dos 20, dos 10. E Deus fala, se ainda que houver 10 justos naquela cidade, eu não vou destruir essa cidade. Essa história mostra pra gente que mesmo que os justos, o povo de Deus, seja a minoria, Deus ainda sairá em defesa desses, ainda vai resgatar, mesmo que seja um só. Deus ainda viria morrer em nosso lugar, ou no lugar dessa única pessoa. E você pode até pensar que no final das contas Deus acabou destruindo aquela cidade, e foi mesmo. Mas lembre-se também que antes disso, ele tirou Ló e sua família de lá. Muitas vezes, ao lermos a Bíblia, podemos nos deparar com atos de crueldade da parte de Deus. Mas veja por esse lado. Se um agricultor tem um pomar e uma das árvores desse pomar está infectada com uma praga, esse mesmo agricultor precisa cortar aquela árvore fora para não contaminar o pomar inteiro. Quando vemos Deus agir dessa forma, na verdade ele está prevenindo que o mal não alcance toda a sua criação, não se espalhe por todo lugar. Por isso ele precisa podar árvores podres, árvores infectadas com o pecado. Sim, Deus é amor, mas ele também é justiça. E se eu e você pecarmos, mas nos arrependermos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Porém, ele não vai anular as consequências do nosso pecado. Ainda vamos passar por elas. Vamos receber o perdão de Deus, mas as consequências daquele pecado ainda vão vir. O maior exemplo disso é Adão e Eva. Depois deles terem desobedecido a Deus, ele perdoou os dois, porém não tirou as consequências do pecado que perduram até hoje. Mas nós sabemos que de lá para cá, Deus fez todos os esforços possíveis para resgatar a humanidade perdida. É maravilhoso pensar como Deus é tão grande e ao mesmo tempo está tão perto de nós. E embora não possamos compreender totalmente a origem desse Deus tão maravilhoso, a Bíblia nos promete que no tempo certo todas as coisas nos serão reveladas. E qual é o nosso papel agora? Apocalipse, capítulo 14, verso 7, diz o seguinte: temei a Deus e dei glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, eu quero que você reflita isso com você mesmo.
Deus já fez tudo por você. O que você pode fazer por Ele hoje?